Olha, uma introdução dessa, eu acho que eu não sei nem como continuar, assim. Agora eu vou ter que apaixonar vocês. Ai, gente, muito obrigada mesmo, Joana, porque é uma honra para mim poder falar sobre o Dia de Doar dentro do movimento para uma cultura de doação, porque eu acho que o Dia de Doar, para mim, ele tem a capacidade de falar com as pessoas que não entendem nada e que não sabem exatamente como é que esses processos todos se dão. Toda essa parte profunda de dados que a gente constrói aqui, eu acho que quando as pessoas elas entram em contato com o Dia de Doar, elas só pensam na doação como algo que elas precisam para elas. Na maioria parte das vezes, quando a gente fala nas instituições sem fins lucrativos. Então, para elas, doar é algo que é essencial. E quando a gente leva o Dia de Doar, quando a gente leva as ferramentas que a gente disponibiliza para que elas participem, elas entendem que é possível aumentar e ampliar essa voz e fazer com que realmente as pessoas possam participar desse movimento, trazendo esses benefícios para elas. Então, falando um pouquinho, né, de histórico no Brasil, acho que a Joana já super introduziu muito bem o movimento, que a gente nasce no Giving Tuesday, a gente vem para o Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo a aderir à campanha, e quando começa aqui no Brasil, inclusive se a Joana quiser me complementar ou me corrigir, vem com um grupo de pessoas que teve a ideia de fazer um super porcão para colocar, tipo, um porquinho de notas, né, de moedas, para que as pessoas pudessem começar esse movimento, né, de doação, de incentivo e de inspiração a outras pessoas. E ao longo dos anos, sempre foi uma campanha que acontecia pontualmente durante um período do ano. Então, entre setembro e novembro, a gente, principalmente a BCR, né, com todos os parceiros, e liderada pelo JP, eles pegavam e atualizavam os materiais, incentivavam as pessoas, falavam sobre o Dia de Doar nesse período, mas sempre era algo muito pontual. Sempre de setembro a novembro, a gente trabalha ali para fazer com que a campanha aconteça, mas depois desse período, a gente não tinha um acompanhamento muito forte da campanha, a gente não conseguia falar com as pessoas desde o começo do ano, então muitas vezes era muito difícil incluir a campanha nos planejamentos, fazer com que as empresas, as instituições participassem e conseguissem se planejar, porque a gente começava a falar da campanha bem no período em que ela já estava acontecendo. Então, quando eu começo a atuar na campanha em 2021, no ano passado, assim que termina, né, novembro, que passa, assim, eu recebi muitas respostas de pessoas falando do tipo, ai, porque eu queria muito participar, mas eu não consigo me organizar agora o planejamento está muito difícil, enfim. E aí, quando termina, né, novembro, quando passa e a gente termina todos os materiais do Dia de Doar, eu olho para o JP e falo, olha, eu não sei se você consegue, eu não sei como é que vai ser isso aí, mas o Dia de Doar precisa ser o ano inteiro, a gente precisa falar sobre isso o tempo inteiro, a gente precisa se organizar, precisa planejar, precisa estruturar, para que quando a gente chegue em setembro, as pessoas já saibam o que é e já estejam sim, envolvidas. E não chegar lá em setembro e aí a gente começa a falar sobre isso e aí a gente tenta trazer novas pessoas. E aí foi nesse movimento que a gente conseguiu apoio, né, do Morro do Conselho, no movimento bem maior, para a gente conseguir realmente fazer um planejamento, estruturar como é que o Dia de Doar pudesse expandir para outras pessoas, pudesse chegar em lugares que ainda não estava, porque a maior parte das campanhas que a gente tinha, elas estavam, como tudo que acontece no Brasil, concentrada no eixo Rio-São Paulo, aqui majoritariamente no Sudeste, com uma outra coisa pipocando pelo Brasil. E aí, é, a gente monta esse ano, né, o planejamento de como é que a gente vai falar sobre o Dia de Doar, como é que a gente vai levar isso à frente. E entre as ações que a gente planejou, vou falar um pouquinho de quais foram essas ações de forma bem rápida para vocês entenderem o que a gente desenvolveu, né, ao longo desse ano. Mas a gente conseguiu montar uma estrutura como se fosse uma caravana, né? A gente começou chamando de caravana, até agora carinhosamente eu chamo de caravana, em que a gente pudesse levar o Dia de Doar para os espaços em que a gente tivesse um potencial de campanha comunitária lá. Acho que é legal explicar para vocês, né, qual que é o conceito da campanha comunitária, muito importante. A gente tem duas formas de participar
participar do Dia de Doar? A gente pode participar individualmente, então eu posso, na minha instituição, ou eu pessoa, ou eu empresa, posso fazer uma campanha, ou de incentivo, ou faço minhas doações e compartilho as minhas doações e comemoro no Dia de Doar que essas doações, elas estão transformando o mundo, que elas estão financiando, estão ajudando a sustentar as instituições que estão fazendo a transformação que eu, pessoa física, não consigo. Isso é uma forma, né, de você participar da campanha, de você realmente falar sobre doações nesse dia, explorar esse assunto, falar a importância disso para as pessoas. E quando a gente leva essa mensagem para as instituições de terceiro setor, a gente abre isso para que todas as pessoas possam participar. Então, a gente fornece todos os materiais, todas as pessoas podem entrar lá, baixar tudo que elas precisam e fazer uma campanha mais forte, mesmo sem equipe, mesmo sem muita gente para ajudar a construir tanto o planejamento quanto as peças, quanto o desenvolvimento da campanha. E a gente percebeu que ao longo desses anos, né, e acho que grande parte do movimento que vem do Giving Tuesday, ele fortalece a participação comunitária, a troca entre as pessoas que atuam no mesmo território ou com a mesma causa, para que elas possam se fortalecer mutuamente, trabalhando juntas durante esse processo. Então, essas são as campanhas comunitárias do Dia de Doar, e são a junção, a união das instituições, do setor público, das empresas, das pessoas, todo mundo fazendo parte junto de um movimento que estimula as doações da comunidade, que busca falar sobre a importância dessas doações, conscientizar mesmo as pessoas sobre o quanto que isso pode ser relevante, pode ser determinante para a sustentabilidade financeira das instituições, para a visibilidade, para o reconhecimento e para a continuidade dos projetos. Então, quando a gente promove e a gente incentiva as campanhas comunitárias, a gente está sempre incentivando que eles trabalhem em conjunto. Então, é muito difícil trabalhar em conjunto, a gente sabe que é um desafio, e principalmente para pessoas que muitas vezes não se conhecem. Então, a gente chega hoje num território e a gente fala, olha, você que quer fazer uma campanha do Dia de Doar, o que você acha de você fazer ela em conjunto com outras pessoas? O que você acha de você trazer os seus parceiros ou instituições que você nunca trabalhou, nunca teve a oportunidade de trabalhar junto, ou de você tentar as empresas que estão na sua região, que já deram abertura para fazer alguma coisa em conjunto, mas que até então não tinha conseguido participar efetivamente de nenhum projeto, ou então tentar o espaço em novas empresas, em novos lugares, para realmente incentivar essas doações dentro desses espaços, para fazer com que essas pessoas que frequentam, né, esses pequenos ecossistemas ligados aos territórios, possam, de alguma forma, conhecer tanto a campanha quanto quem lidera os pedidos de doação dentro desses espaços. Então, com esse movimento de campanhas comunitárias, ao longo do tempo, a gente sempre incentivou que elas acontecessem, sempre em união, sempre com perdendo esse conceito de competitividade entre as instituições, para que elas realmente pudessem trabalhar em conjunto, e promovendo uma festa maior do que ela seria se ela fosse individual. Então, pensa só, se eu faço uma festa sozinha, eu faço ela aqui na minha casa. Agora, se eu faço uma festa com vários dos meus parentes, com várias pessoas juntas, eu faço uma grande festa, e essa grande festa chama mais atenção, e chamando mais atenção, a gente consegue com que os nossos possíveis doadores, ou que as pessoas que se identifiquem com a minha causa possam se ver representada nesse movimento e convidar também outras pessoas a participarem. Então, esse movimento, né, essa grande festa, ela tem realmente chamado muita atenção e ela tem trazido muitas coisas legais. E, como eu disse para vocês, a gente teve a oportunidade de planejar toda a campanha esse ano, de pensar em formas de expandir, e eu tive a oportunidade de passar por alguns lugares que a gente tanto já tinha um movimento acontecendo, já tinham campanhas do Dia de Doar há algum tempo, quanto lugares em que a gente fomentou isso desde o começo. Então, acho que eu queria falar um pouquinho sobre esses dois casos diferentes, que eu acho que vai ser bem legal de exemplificar como elas funcionam e como é que a gente incentiva que elas aconteçam. Então, vou contar a história da Magali primeiro, que ela é líder da campanha comunitária de Várzea Grande Paulista. No ano passado, ela assistiu uma palestra sobre o Dia de Doar e ela ficou completamente apaixonada, assim, se encantou muito no movimento, e depois, logo em seguida, ela trabalhava numa instituição que fazia um cursinho popular, e aí dentro desse cursinho, ela colocou as pessoas, os alunos, os estudantes para participarem, e levou o projeto de lei para a prefeitura
levar e colocar como data oficial na cidade dela o Dia de Doar. Aí ela também conseguiu contato com o prefeito da cidade, e o prefeito da cidade foi junto com ela de um movimento que ela fez num ela foi, como eles falam, pedágio. Eles fizeram um pedágio no principal farol, assim, da cidade, o lugar onde tinha mais movimento, e botou todos os alunos do cursinho lá para falar sobre doações, para incentivar as doações, trouxe outras instituições para a galera para fazer o movimento lá, e conseguiu fazer com que o prefeito estivesse presente nesse momento também, para que ele também estimulasse, participasse desse movimento. Ela fez tudo isso acho que foram 4 dias. E sempre com essa proposta de fortalecer e de incentivar doações, e é muito legal, porque mesmo que elas não conheçam muito bem a fundo o que é a cultura de doação e como que a cultura de doação acontece, quais são os dados que a gente estuda, quais são os movimentos que a gente estuda, elas falam sobre isso. Elas saem falando aos 4 cantos do Brasil, do tipo, nós estamos fortalecendo a cultura de doação ao participar do Dia de Doar. E isso é muito incrível, muito incrível. Eu tive a oportunidade também de passar por Porto Velho, em Rondônia, e lá eles já participavam do Dia de Doar há algum tempo, mas eles sempre participavam individualmente. Era uma instituição aqui que fazia o movimento, uma instituição aqui que fazia o movimento, porque tem um captador lá que ele leva os símbolos da campanha para a cidade, mas sempre era alguma coisa muito pontual. E aí eles estavam contando para mim que num dos anos que eles participaram, uma das instituições, ela foi na faculdade da cidade e ela apresentou o Dia de Doar para os alunos quiseram participar junto com eles fizeram uma festa dentro da instituição individualmente, e essa festa contou com esses alunos como voluntários, contou com alguns professores também que participaram, e esses próprios alunos levaram as doações deles, eles ficaram muito satisfeitos com os resultados, e o mais legal não foi necessariamente a ação que eles fizeram, mas quando a gente foi lá esse ano, a gente estava incentivando que eles trabalhassem em conjunto e que todas as instituições da cidade de Porto Velho pudessem fazer parte de um movimento único. E para que a gente incentivasse isso, as próprias pessoas que já tinham participado e que tinham gerado bons resultados para si próprios, para as próprias instituições, compartilharam com as outras quais foram as estratégias, os mecanismos que eles tinham conseguido fazer para conseguir essas doações e trouxeram isso como experiência para que eles pudessem trabalhar dentro de uma campanha comunitária. Então, deixando de fazer isso individualmente e sim fazendo no coletivo. Então, a gente tem visto, né, essa troca de experiências, essa solidariedade, essa generosidade das próprias instituições com as outras, para que eles possam fazer movimentos mais fortes e que sejam realmente mais impactantes para as pessoas que são os potenciais doadores. E, de novo, são pessoas que falam abertamente sobre o fortalecimento e promoção da cultura de doação. É muito legal de ver. E em Rondônia, eu acho que acontece tanto esse movimento deles já participarem, quanto da gente incentivar quando a gente vai para lá. O que eu faço, né? Como é que a gente está promovendo isso? Eu encontro uma pessoa na cidade, uma liderança, e aí essa pessoa da cidade, eu apaixono o Dia de Doar nela, eu falo, olha, você precisa se apaixonar por isso aqui é incrível, você precisa fazer isso nessa cidade, e aí ela vai convidando outras pessoas a conhecerem também. E aí, conforme ela vai convidando as pessoas, ela vai incluindo como se fosse um grupo. Geralmente eles fazem grupo de WhatsApp, eu tô em pelo menos 6, assim, de várias cidades diferentes, e aí eles vão compartilhando formas de participação lá, marcam uma reunião, e nessa reunião eles definem como é que eles vão trabalhar em conjunto. E aí, nesse dia em Rondônia, o dia que a gente se encontrou, foi para que essa reunião acontecesse. Como é que a gente vai fazer aqui, o que que a gente vai fazer em conjunto. E por fim, em Salvador, eu acho que é uma das. Eu não posso falar que eu tenho favoritas, né? Mas Salvador é uma das que eu gosto muito, porque a cidade é muito grande e a gente sabe o nível de determinação que a gente precisa fazer para imobilizar uma cidade inteira. A gente precisa de muitos braços, a gente precisa de muita gente. E sendo Salvador uma cidade grande, era um desafio muito grande para a gente conseguir fomentar uma campanha que conseguisse realmente trazer todos os atores, todas as pessoas e que fosse representativa mesmo naquela cidade. Então, ano passado a gente já teve um embrião da campanha de Salvador, foi liderada por uma instituição que ela tinha alguma articulação já prévia, antes mesmo deles participarem da campanha. Eles trouxeram alguns atores para participar, mas eles não tinham recursos o suficiente para se dedicar na campanha e não conseguiram muitos parceiros.
Aí, no começo desse ano, eu fui conversar como experiência líder, e aí me explicou que eles tinham tido muita dificuldade de engajar novas pessoas, que eles tinham contato com a rede, mas que eles não tinham atuado com a rede ainda. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha alguma indicação de alguém que pudesse levar isso à frente, que tivesse já essa rede e essa articulação. E aí ela me passou o contato de um moço chamado Dai Borges, e o Dai, ele lidera um coletivo Resistência Preta, que tem aderência em 140 dos 170 bairros na cidade. O coletivo Resistência Preta, ele pega essas lideranças comunitárias e ele traz essas lideranças para atuarem em mobilizações, principalmente relacionadas à doação. Então, eles já tinham essa experiência, eles já tinham tido isso durante a pandemia, de atuar diretamente nesses territórios e de trazer essas pessoas para trabalharem em conjunto. E quando o Dia de Doar cai lá na cidade, quando eles entendem, concordam e aceitam essa proposta da mensagem, eles colocam isso como uma missão, assim, do coletivo. Então, o primeiro encontro que a gente fez em Salvador, a gente juntou 50 lideranças, e eram lideranças muito diversas. Então, tinha marisqueiros, tinha pessoas da área da saúde, tinha pessoas da cultura, tinha pessoas que falavam em jornais comunitários, em instituições que falavam de comunicação. Então, eles trouxeram várias diferentes pessoas que pudessem realmente fazer com que várias partes da campanha tivesse alguém assistindo essas áreas. Então, eles se dividiram assim, essa equipe aqui, esse grupo, como ele tem 50 lideranças só no comitê de organização da campanha na cidade, um grupinho fica responsável pelo relacionamento com empresas, um grupinho fica responsável pelo trazer novos embaixadores, trazer novas pessoas que possam ser influenciadores, levar a mensagem à frente. Tem um grupinho só de gestão, de execução, de como é que a gente vai tomar as decisões, como é que a gente vai construir os materiais, para onde a gente vai, como é que a gente fala com as pessoas. Aí tem um grupinho só de mobilização, que esse grupinho de mobilização, eles trazem todos os líderes e eles vão trazendo isso, vão engajando esses líderes, vão trazendo as ferramentas que eles precisam. E com esse movimento, a gente está hoje no dia 17, eu acabei de receber uma mensagem deles que o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória, ambos vão fazer parte da mobilização. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eles vão fazer uma grande incentivo à doação de sangue, tanto dos jogadores quanto das torcidas, e também trazer os influenciadores para falar sobre o Dia de Doar e incentivar as pessoas a fazerem as suas doações. E o que é muito interessante lá é que eles têm algo em comum, que é o lugar onde eles estão, as dificuldades que eles têm como cidade, e eles também têm essas pessoas que estão todas conectadas a esse coletivo. E esse coletivo, ele traz o Dia de Doar para si, e ele leva o Dia de Doar para dentro de cada um desses bairros, dessas comunidades. Então, é isso que a gente tem feito, né? É isso que a gente tem incentivado que aconteça, porque a gente sabe que é impossível a gente conseguir estar em todos os lugares e levar a campanha para todos os lados. E sendo um movimento, o Dia de Doar um movimento, assim como o movimento de uma cultura de doação, significa que cada pessoa pode levar isso à frente da sua maneira e fazendo sentido de acordo com a sua experiência, com a sua carga de responsabilidade do processo, com o que tem disponível para contribuir com esse coletivo, com esse movimento. E cada lugar que acontece hoje uma campanha comunitária do Dia de Doar, assim como também os lugares em que acontecem as individuais das próprias instituições, a gente vê isso acontecendo de uma forma muito clara. Esse encontro que a gente fez em Salvador, ele gerou não só essa mobilização, esse engajamento de convidar as pessoas a fazerem doações e realmente trazer a cultura, fortalecer a cultura de doação nos lugares, mas eles também, nesse encontro, a gente teve um momento em que cada uma das lideranças puderam se apresentar, falar um pouquinho sobre quem eles eram. E quando aconteceu isso, eles puderam identificar as mesmas dificuldades que eles passam, problemas equivalentes que eles podiam resolver em conjunto, e problemas que às vezes eram mais graves em algumas instituições, que eles podiam ajudar a resolver de alguma forma dentro daquele próprio coletivo. E aí, só para finalizar essa abertura, né, eles
teve uma pessoa especificamente que ela estava com muita dificuldade na instituição dela, ela não tinha nem regulamentação ainda, não era, tinha, assim, pouquíssimas ferramentas para conseguir fazer o trabalho que ela fazia. E ela estava já na segunda casa que ela tinha alugado para cuidar de pessoas autistas. E aí ela compartilhou as dificuldades que ela tinha, e dentro daquele momento em que ela estava compartilhando as dificuldades que ela tinha, duas instituições se mobilizaram para suprir necessidades que elas tinham. Então, uma trouxe toda a ferramenta, toda a parte ferramental, assim, para que eles pudessem montar um estatuto, CNPJ, todo o processo de instituição, e uma outra veio com toda a infraestrutura que ela precisava para fazer a festa de Dia das Crianças, que era uma data que estava próxima e que ela estava compartilhando que ela estava com dificuldade de mobilizar para isso. Então, mesmo aquelas pessoas que não tinham muito como doar, quando elas se identificaram e elas estavam ali dentro daquele coletivo, com o mesmo objetivo em comum e trabalhando na mesma campanha, na mesma missão, no mesmo desafio, elas já começam a trazer essas equivalências, assim, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer parte desse processo, como é que eu posso fazer com que a pessoa que está trabalhando comigo na mesma campanha possa se fortalecer e assim a gente crescer junto, e assim a gente levar essa mensagem mais forte para frente. Então, esses são alguns exemplos, né, do que tem acontecido pelo Brasil, além de incentivar as pessoas a doarem, além de falarem sobre doações para todos os lados e trazerem novos embaixadores, novas pessoas, novas empresas, elas também estão se fortalecendo como grupo, elas também estão se entendendo como parceiras e através dessas uniões, elas conseguem identificar novas possibilidades. E aí, eu falei que eu estava encerrando nessa, mas eu juro que eu vou trazer só mais uma informação muito legal, porque esse ano a gente conseguiu, com muito orgulho, e eu acho que foi um divisor de águas, assim, para a gente conseguir furar a bolha mesmo, uma parceria com a Meta, com o Facebook e com o Instagram, e eles aportaram US$ 55 mil em créditos para anúncios dentro do Facebook e do Instagram. E a gente selecionou 10 campanhas comunitárias para receberem esse anúncio e fortalecerem a mensagem dentro de seus próprios territórios, fazerem os links de incentivo à doação rodarem, e aí esse crédito, como a gente não tinha muito claro qual que era a principal, qual que era exatamente o nosso público-alvo, porque a gente sabe que mulheres doam mais do que homens, mas aí a gente vai limitar uma campanha todinha da cidade inteira só para mulheres? Não. Então, a gente deixou o público bem aberto, e a gente vai, através desses dados que a gente receber, de interações, de como é que as pessoas reagiram a esses anúncios, a gente consegue identificar também quais são as pessoas que mais interagem com isso, quais são as pessoas que se interessam essencialmente pela doação. E assim a gente consegue também descobrir, trazer novos dados, enfim, e melhorar as nossas estratégias de comunicação da campanha. Então é isso, o Dia de Dor está chegando, é 29 de novembro, a gente tem quase 2 semanas até lá, e não necessariamente a gente precisa fazer uma grande movimentação, não necessariamente a gente precisa fazer algo gigantesco. Eu não consigo fazer uma festa. Tudo bem. Coloque as suas doações, compartilha com as pessoas com quem você está para quem você está doando, em quem você investe, qual é o projeto que move o seu coração, para que outras pessoas possam se identificar também nessa mensagem, possam ver que elas também podem doar aquilo que elas têm, que pode ser aquilo que elas têm de verdade, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser comida, pode ser roupa, pode ser aquilo que elas tiverem para compartilhar. É o dia da gente celebrar esse movimento, da gente mostrar que isso é realmente muito importante e que faz muita diferença para quem está transformando mundos como nós. Então, muito obrigada, gente, pela abertura para falar sobre isso. Realmente, o Dia de Dor é apaixonante, completamente apaixonante, e é uma honra para mim falar sobre isso.